Então é hora da gente reativar os nossos altares, acender as nossas velas. É hora da gente acender os nossos incensos, limpar os santos, os orixás. É hora da gente reconhecer todo o poder dessa ancestralidade que nos sustenta. Isso é muito importante. Vivemos um momento ímpar em que cada um de nós está sendo solicitado a reinventar, a encontrar soluções criativas e, principalmente, a rever os nossos valores, as nossas prioridades e a nossa forma de viver. O que salta à nossa frente é um pedido que nós criemos um novo nível de consciência. A necessidade de um desenvolvimento de um novo nível de consciência por parte da humanidade vem sendo extremamente abordada nos últimos anos. A gente encontra centenas de livros publicados do fim do século XX, segunda metade do século XX para cá. Vários escritores, vários estudiosos do tema têm nos alertado para a necessidade de evoluirmos no nosso nível de consciência. Mas o que de fato isso significa? O que é evoluir no nível de consciência? O que é expandir a consciência? Então eu resolvi fazer esse vídeo para que a gente possa se apropriar um pouco mais desse assunto e a gente possa atuar em prol, né, do desenvolvimento dessa nova consciência. E é interessante que esse tema ele é abordado de várias maneiras, por vários autores, por vários estudiosos. Existem vários pontos de vista para se falar de níveis de consciência. Para Richard Gerber, que é o autor do livro Medicina Vibracional, níveis de consciência está relacionado à capacidade do nosso sistema nervoso de lidar com a informação. É como eu percebo o mundo. Meu nível de consciência é a minha capacidade de compreender a mim e ao universo. Já para Bruce Lipton, que é um biólogo, níveis de consciência está relacionado à nossa estrutura celular. Imagine, ele defende que quanto mais receptores de membrana, chamados proteínas integrais de membrana, a gente estiver na nossa célula, mais conscientes a gente vai se tornar. Já para Gurdjieff, que é um líder espiritual, um mestre espiritual armênio que viveu no final do século XIX e início do século XX, para ele, níveis de consciência está completamente atrelado a estado vibratório. Eu posso também falar de nível de consciência pensando no sistema de chakras. O sistema de chakras ele foi descrito pelos Upanishads, que são textos hindus muito antigos e que descrevem o sistema de vórtices de energia que estão localizados nessa nossa linha vertical. E o que é que se diz? Se diz que o nosso nível de consciência está relacionado ao chakra aonde nós estamos fixados. Então, se eu estou com a minha consciência fixada ao chakra inferior, ou ao segundo, ao terceiro, quarto, isso define o meu nível de consciência. E isso é muito interessante, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Eu quero fazer um parênteses para a gente falar um pouco sobre estado vibratório, porque quando a gente fala essa palavra, às vezes existe um desconforto por parte das pessoas. Mas talvez seja a hora da gente quebrar um pouco esse paradigma. Porque já existem muitos estudos, tanto na área da física quântica quanto da medicina vibracional, que demonstram que nós, seres humanos, e todos os seres vivos desse planeta, desse nosso universo, somos também partículas em interação. E isso gera um estado vibratório. Então todos nós temos um estado vibratório sim. E isso está relacionado diretamente ao nosso nível de consciência. Uma outra coisa importante, quando a gente fala de nível de consciência, que é importante a gente esclarecer, é que nível de consciência não tem nada a ver com inteligência. Uma pessoa ela pode ser completamente inteligente, ela pode saber, aprender rapidamente uma coisa, mas ela pode estar inconsciente de si mesma, das suas emoções, dos seus complexos, da sua sombra. Ela pode estar inconsciente da inserção dela no mundo, porque ela utiliza a mente racional. Essa inteligência que a gente chama, né, na matemática, nas ciências, isso é uma inteligência ligada à nossa mente racional. Eu posso ser muito inteligente, mas eu só enxergo o mundo desse ponto de vista. Então eu não estou com um nível de consciência elevado. Na verdade, para que a gente tenha um nível de consciência mais elevado, a gente precisa alinhar o nosso ser essencial, os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso fazer.
quanto mais alinhado a gente estiver, mais conscientes a respeito de nós mesmos e do mundo nós estaremos. E quando a gente percebe, né, partindo do pressuposto, que tudo que está aqui agora, tudo que se manifesta nesse mundo material, é antes um potencial vibratório, eu penso que nós podemos atuar no nosso estado vibratório para impulsionar o desenvolvimento da nossa consciência. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse binômio, estado vibratório, nível de consciência. Porque eu acredito que a gente pode atuar aqui nesse estado vibratório. No nosso dia a dia, a gente pode atuar para que a gente alcance o estado vibratório que facilite a nossa escalada nos nossos níveis de consciência. Para falar sobre estado vibratório, eu preciso falar sobre sistema de chakras. Vou me explicar. Primeiro, vou fazer outro parênteses. O sistema de chakras tem sido largamente estudado. Vários cientistas têm se dedicado a comprovar a existência desses vórtices de energia. E quem se interessar por isso, eu sugiro os estudos de Dr. Motoyama, no Japão, e Dra. Hunt, nos Estados Unidos. Ambos demonstraram que nas localizações específicas dos chakras, né, essa localização foi descrita lá nos Upanishads, nesses lugares existem potenciais elétricos completamente diferentes do resto do corpo, indicando que ali há realmente vórtices de energia. Então, o sistema de chakras está sendo confirmado, a existência desse sistema está sendo confirmada pela ciência. O sistema de chakra que está relacionado a nível de consciência é o sistema dos chakras principais, ou 7 chakras. E eles são também conhecidos como centros consensuais de consciência. Isso é muito interessante. O que acontece? Nós, como humanidade, estamos basicamente com a nossa consciência fixada nos 3 chakras inferiores. Nós temos aqui o centro cardíaco, 3 chakras para baixo, 3 chakras para cima. Nós, então, estamos fixados dos 3 primeiros, daqui do estômago para baixo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós concebemos a vida, nós compreendemos a vida, nós entendemos a nossa realidade e nós agimos a partir desse ponto de vista. É como se a gente estivesse com uma lente desses chakras quando a gente vê e percebe o mundo. O primeiro centro, que é conhecido como centro básico, ele está relacionado à sobrevivência. A energia vital disponível nesse primeiro vórtice, ela está direcionada para a nossa sobrevivência. Quando eu estou com minha consciência focada aí, isso quer dizer que eu enxergo o mundo como um lugar onde eu preciso sobreviver. Então eu vou agir para sobreviver. E é interessante porque isso define as nossas atitudes de luta e fuga. O tempo inteiro a gente está na luta e fuga. Então, é esse chakra aí que traz essa percepção de vida. E é muito interessante que quando a gente faz um paralelo com o nosso sistema cerebral, a gente vai encontrar aí o cérebro reptiliano, que é a primeira parte do nosso cérebro que se desenvolveu. Aí eu fico pensando, será que o cérebro reptiliano é a representação física desse primeiro chakra? Fica aí esse questionamento. O segundo centro de consciência é conhecido como o chakra sexual. Então, quando eu estou com meu nível vibratório, minha qualidade vibratória em ressonância com esse chakra, eu estou me interessando em encontrar um parceiro, em me relacionar, em formar família, então em ter prazer. Esse é o mundo criado por esse chakra. Já o terceiro, né, que é o último chakra, em que a maior parte da humanidade está fixada, ele se relaciona ao nosso poder pessoal. E ele se relaciona ao nosso neocórtex cerebral. Aqui é um mundo do pensamento racional, onde eu preciso me impor, onde eu preciso encontrar o meu espaço. Então é interessante a gente pensar que nós estamos aqui vivendo para sobreviver, vivendo para encontrar uma família, para se relacionar, para ter prazer, para encontrar o nosso poder pessoal e se colocar no mundo. Tudo isso é importante e a gente precisa ter esses 3 centros equilibrados. Mas o nosso próximo passo na evolução, ele está aqui, no centro cardíaco. Vários mestres espirituais, vários estudiosos têm dito ao longo desse tempo, ao longo dos últimos anos, últimos 100 anos ou mais, que o próximo passo na nossa evolução está aqui, no centro cardíaco.
E quando a humanidade, então, poder fixar sua consciência aqui, nós daremos um grande salto quântico. Porque aqui a gente vai incluir o coletivo. Quando a gente percebe o mundo a partir do centro cardíaco, a gente consegue perceber a unidade das coisas. Tudo faz parte de uma família universal. Nós começamos a sentir o amor universal. Nós começamos a sentir compaixão. Então, o pedido desse momento é: vibre na energia do coração. A gente precisa encontrar essa sabedoria, que é a sabedoria do coração. A gente precisa desenvolver a nossa consciência crística. A consciência crística é essa, que vem desse alinhamento entre o nosso ser essencial, as nossas emoções, nossos pensamentos e as nossas ações. E esse fazer que vem a partir do coração. Esse é o pedido. Então, nós vivemos um momento em que toda a humanidade se reúne em prol de uma coisa só. Todos nós precisamos da mesma coisa nesse momento. E eu acho que isso é muito significativo, porque traz essa energia do centro cardíaco. Então, a gente precisa, nesse momento, equilibrar esses 3 chakras inferiores. E eles dão sustentação para que a gente possa se fixar aqui no centro cardíaco. E eu acredito que a gente possa fazer várias coisas para elevar essa vibração. Fazer com que o seu nível vibratório, a nossa frequência, o nosso comprimento de onda vibratória esteja em ressonância com esse lugar aqui. Que é o nosso jardim, é o lugar onde não existe medo. É o lugar onde nós somos quem somos. É para aí que a gente precisa ir. Esse é o próximo passo evolucional. Muitas pessoas, ao longo desses anos, eu conheço muitas pessoas que vêm se trabalhando através de trabalhos terapêuticos, meditações. E a gente, nesses trabalhos, consegue vislumbrar esse centro cardíaco. Mas agora a gente precisa fazer isso com coletividade, a gente precisa sustentar essa qualidade. Não dá mais para a gente ficar visitando apenas em alguns momentos da nossa vida essa qualidade e no dia a dia a gente volta para a qualidade dos 3 chakras inferiores. Então, gente, o convite é que a gente possa elevar a nossa vibração para chegar nesse centro cardíaco. Mas como a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente tem muito o que fazer para elevar a nossa vibração. Coisas simples do dia a dia. Por exemplo, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico. Lembremos que quando a gente evolui no nível de consciência, a gente mexe no nosso estado vibratório, a gente mexe no nosso sistema nervoso, na nossa estrutura celular. Tudo é afetado pelo novo nível de consciência. Nós sofremos essa transformação em todos os níveis, físico, emocional, mental. Todos os níveis são afetados quando a gente evolui no nível de consciência. Então o corpo físico ele precisa estar preparado para essa transformação. E essa vibração mais sutil, porque esse nível de consciência do qual eu estou falando, ele é mais sutil. Ele precisa de alimentos mais sutis. Então, evitar alimentos industrializados, animais, consumo de animais. Evitar álcool. Evitar muito açúcar. Tudo isso, os alimentos processados, eles não condizem com essa vibração do centro cardíaco. Evitar o consumo excessivo de analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos. Tudo isso não condiz com essa vibração do centro cardíaco. Outra coisa, a gente precisa tomar sol, beber água, usar óleos essenciais, tomar banho de ervas, tudo que eleve a nossa vibração e deixe a gente mais aqui, ó. A gente precisa vir para aqui, para esse lugar. Isso é alcançar a sabedoria do coração. É essa sabedoria que a gente precisa encontrar agora. Uma outra coisa que a gente pode fazer é em relação aos pensamentos, às emoções. Vigiar os nossos pensamentos e cuidar dos estímulos, né, que a gente dá para nós mesmos. Que programas de televisão eu assisto? Que tipo de noticiário eu assisto o dia inteiro? Que livros eu tenho lido? Que tipo de música eu tenho ouvido? A música, ela interfere enormemente na nossa qualidade vibracional. Por que não escolher músicas que organizem os chakras e me tragam para a vibração do centro cardíaco? Se eu desejo galgar mais o nível de consciência, se eu percebo que realmente é um momento e quero colaborar com esse momento planetário,
eu preciso mudar os meus hábitos. Em relação à alimentação, isso é muito interessante porque o próprio corpo começa a escolher os alimentos e a rejeitar alguns tipos de alimentos. E às vezes a gente precisa mudar radicalmente os nossos hábitos. Uma outra coisa é o ambiente que a gente vive, a nossa casa. Então a gente está aí na quarentena, muitas pessoas em isolamento, não descuidem da limpeza da casa, não descuidem do ambiente, das plantas. É tão importante a gente ter planta em casa, cristais, colocar um óleo essencial para perfumar o ambiente, usar aromatizador. Isso eleva a vibração da casa. Uma casa arrumada muda tudo. Uma casa desarrumada, ela demonstra a nossa desorganização interna. Então a gente precisa cuidar do nosso ambiente. E isso ajuda muito que a gente mantenha um padrão vibratório. Outra coisa é a nossa espiritualidade. A nossa ligação, conexão com o nosso ser essencial, com esse divino que está aqui dentro. Cultivar isso é muito importante. Estar conectado aos nossos ancestrais, à nossa linhagem espiritual. Cada um tem uma forma específica, descubra a sua forma. Independentemente de dogmas, de religião, do que for. Cada um tem a sua maneira de se relacionar com o divino. E agora, mais do que nunca, a gente precisa nutrir essa ferramenta. Então, se a sua forma é oração, ore. Se a sua forma é entoar mantras, entoe. Se a sua forma é se conectar com os elementais, conecte-se. Se é comungar com a natureza, comungue. Agora é hora de sermos quem somos, para que a gente possa galgar mais esse passo, dar mais esse passo, em direção a um novo nível de consciência. Então é hora da gente reativar os nossos altares, acender as nossas velas. É hora da gente acender os nossos incensos, limpar os santos, os orixás. É hora da gente reconhecer todo o poder dessa ancestralidade que nos sustenta. Isso é muito importante. Então, gente, a gente tem muitas maneiras de elevar o nosso estado vibratório. Quando a gente eleva o estado vibratório, dá-se início à construção de uma nova consciência. Claro que isso não é de uma hora para outra, mas a intenção de podermos evoluir como humanidade no nosso nível de consciência começa com esses pequenos atos e que são muito poderosos, sim, no dia a dia. Então eu desejo que nós, como humanidade, possamos dar esse passo, que cada um possa fazer um caminho em direção a esse jardim, que é o centro cardíaco. E esse caminho, ele é guiado pelo nosso ser essencial, que é livre. O nosso ser essencial sabe o caminho que a gente precisa percorrer em direção ao centro cardíaco. E é nele que a gente precisa confiar nesse momento. Então, que nós possamos dar mais esse passo juntos, individualmente e coletivamente. Luz e paz para todo mundo.